Olá, professores de todo o Brasil, professores que fazem parte, nossos parceiros da comunidade SAEB, mas também os professores do primeiro, segundo, terceiros anos, professores das séries iniciais, simpatizantes, que toda terça-feira está aqui, nesse mesmo bate-local, né, prestigiando esse trabalho. Um trabalho que é realizado de professor para professor, um trabalho que é realizado com o objetivo de potencializar as ações que você, professor, de norte a sul desse país, já executa em sala de aula. Bem, hoje nós iremos conversar, nós iremos entender um pouco a complexidade dos itens do SAEB, né? Como identificar o nível de dificuldade das habilidades e planejar intervenções pedagógicas mais eficazes, né? Para você, professor, que não me conhece, meu nome é Gislaine Nara, sou professora alfabetizadora do município de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Uma professora alfabetizadora, também formadora de professores. Por isso, hoje eu trago aqui algumas experiências do chão da sala de aula, experiências através de pesquisas, né, de estudos, para eu buscar assim atender todas essas demandas que vêm aparecendo para todos nós, professores alfabetizadores, que atuam em sala de aula nesse contexto, né, de cultura avaliativa, né? Precisamos ajudar nossos estudantes, familiarizar nossos estudantes com o item, e para isso acontecer de maneira mais eficaz, precisamos estudar no dia a dia. E é por isso que eu estou aqui. Bem, qual o objetivo desse encontro de hoje? É compreender como os itens do SAEB avaliam as habilidades, identificar os níveis de complexidade desses itens, relacionar a matriz de referência do SAEB com as habilidades da BNCC, isso é muito importante, e refletir sobre práticas pedagógicas e intervenções alinhadas às evidências de aprendizagem. Sim, nós realizamos, né, todo momento em sala de aula avaliações, algumas avaliações formais, outras avaliações que nós realizamos no dia a dia, observando nossas crianças. E o resultado dessas avaliações, eles são evidências para nós, né, usarmos nos nossos planejamentos diários. Esse é o objetivo, tá bom, professores? E você que está chegando aqui agora, vai colocando aqui embaixo no chat de onde você está falando, qual a turma que você atua, quais os principais desafios que você enfrenta em sala de aula no dia a dia, como você soluciona esses desafios. É muito importante nesse espaço que nós possamos trocar, né? Depois a gente vai lendo, vai opinando, vai entrando em contato com vocês quando possível, né? Para a gente ajudar nesse dia a dia. Isso é muito importante. Por isso, a sua participação nesses encontros é importante, ok? Então, bora lá, professores. Bem, para a gente começar a conversar, né, sobre a progressão desses itens, os níveis de dificuldade dessas habilidades, a gente precisa fazer uma retomada no encontro anterior. Se você não participou da live anterior que nós fizemos, onde conversamos sobre a escala de proficiência, né, essa escala da qual nós precisamos nos inteirar, nós que somos professores alfabetizadores. Então, se você não assistiu a live e está na nossa plataforma, procure lá, assista para você ver, vai ser importante até para você entender essa conversa.
Se você ainda não faz parte dessa plataforma, dessa comunidade, eu te convido nesse momento a fazer parte, pois dentro da plataforma você vai conhecer, você vai poder se apropriar de alguns encaminhamentos que a gente manda quinzenalmente para ajudar o seu trabalho em sala de aula. Como eu falei anteriormente, eu gosto sempre de usar essa palavra para potencializar um trabalho que a gente já reconhece que você faz, tá bom? Eu convido você a fazer parte. Lá vocês vão encontrar simulados, lá vocês vão encontrar todas as lives gravadas, lá você vai poder pesquisar, né, as lives que trabalhou determinado tema que você tem mais dificuldade de entender. Então, você pode dialogar esses temas com a sua prática. Você vai encontrar o que eu mais gosto, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, vocês falam muito de avaliação, mas lá na nossa plataforma, você vai encontrar nos encaminhamentos como você pode trabalhar em sala de aula, desenvolver uma atividade já ajudando essa criança a resolver alguns itens que ele vai encontrar depois. Nos encaminhamentos não são os itens específicos, são atividades didáticas mesmo, planejamento que vocês vão poder usar e também os simulados a partir dessas atividades. Ok, professora? É só um convite. Então, retomando o que nós já conversamos anteriormente, eu vou falar aqui, por exemplo, o que é uma escala de proficiência. Nós já vimos que a escala de proficiência é uma unidade, a gente pode comparar com o metro, né? O metro, que é uma unidade fundamental para medir comprimentos de uma criança bem pequena a um adulto. E ele faz isso por conta das suas unidades de medida. Temos ali, né, os centímetros, os milímetros, que vai nos ajudar a medir tantas coisas pequenas quanto maiores, objetos pequenos, outros maiores. A escala de proficiência, a gente pode falar que ela é uma fita métrica que não mede a altura, ela mede cognição. Então, através dessa escala, olha, eu coloquei ali uma régua, vai ter ali, né, as atividades, os itens vão ser colocados conforme essas crianças estão aqui tentando ilustrar algumas atividades, né, alguns itens trabalhados ali vão ser considerados fáceis, outros médio, outros difícil. Aí a gente vai lembrar dos encaminhamentos que a gente faz, né, que a gente coloca lá na plataforma, em que a gente já marca para os professores itens que são básicos, proficiente e avançado. Sim, professores, vocês vão precisar estudar sobre isso, porque não adianta a sua criança chutar uma atividade lá, um item, né, uma questão considerada difícil e errar as atividades fáceis. Então, a gente precisa, no dia a dia, para consolidar a alfabetização da nossa criança, que esse é o nosso maior objetivo, é fazer com que a criança dê conta de todos os itens, de todas as questões consideradas básicas. Ok, professores? E a gente, até para a gente entender a complexidade e a progressão dessas habilidades, é muito importante que a gente revisite essa escala, como nós vamos fazer hoje. Então, a escala de proficiência do SAEB é uma linha contínua e crescente que organiza o desempenho dos alunos com base na metodologia da teoria de resposta ao item, levando em consideração não somente a quantidade de acertos, mas também quais questões o aluno acertou, quais ele errou e quais possivelmente ele acertou no chute, além de outros fatores. Então, às vezes a gente fala assim, ai, mas fulano acertou 8 questões e recebeu uma nota, né, menor, a proficiência dele foi menor do que o colega que só acertou 4. Quais foram essas questões? Lembrando que toda correção é feita com base na TRI. Por isso é importante a gente dar conta primeiro as questões de nível básico. E eu falo assim primeiro que no dia a dia em sala de aula, o nosso estudante precisa dar conta dessas habilidades primeiro e a gente ir ajudando progressivamente. Continuando, professores.
Os itens, né? Os itens que tem lá que a criança encontra nessa avaliação, os itens que você faz aí através de um simulado com as suas crianças, familiarizando com os itens que eles vão encontrar numa avaliação externa oficial, eles são elaborados com base nas matrizes de referências das redes e dos sistemas de ensino. O item, ele também é chamado de questão. Ele é um instrumento avaliativo que permite aferir se um estudante desenvolveu ou não determinada habilidade ou competência. Então, como eu falei com vocês do início, a gente está retomando um pouquinho o que a gente já conversou numa live aqui, para a gente poder entender o processo, o caminho que a gente vai fazer agora, ok? Então, aqui eu trouxe para vocês, professores, tudo certo por aí? Vão colocando aí embaixo as dúvidas de vocês, que à medida do possível a gente vai respondendo. Tem um pessoal, eu quero agradecer aos colegas, né, da comunidade Saeb, que também estão presentes aqui, e à medida do possível, a gente vai tirando as dúvidas de vocês, ok? Então, olha, aqui nós temos a matriz, a nossa matriz de referência. Nós já aprendemos, né? Nós já conhecemos que aqui nós temos três eixos do conhecimento, que é o de apropriação do sistema de escrita alfabética, de leitura e de produção textual. Quando a gente olha que lança os nossos olhares no eixo do conhecimento de apropriação do sistema de escrita alfabética, nós já encontramos aqui, como professores do segundo, do terceiro ano, habilidades relacionadas ao início da alfabetização, né? Como a criança relaciona elemento sonoro com a escrita, a criança ler palavras, escrever palavras, lembrando que a criança que escreve palavras, que lê palavra, ela está iniciando essa apropriação do sistema de escrita. Ela não pode ser considerada ainda uma leitora. A gente fala que a criança já é leitora iniciante quando ela já começa a ler frases. Ok, profs? Então, aqui na leitura, ó, ler frases, localizar informações explícitas em texto, reconhecer a finalidade de um texto, inferir o assunto de um texto, inferir assuntos em textos verbais, aqueles escritos, né, de ponta a ponta, sem ter ali a imagem como recurso que vai ajudá-lo a compreender, inferir informações em textos que articulam a linguagem verbal e não verbal. Aqui a gente já tem ajuda, né, porque são textos multissemióticos, muitas imagens, expressões aqui vão ajudar essa criança a reconhecer esse texto. E também aqui no eixo de produção textual, escrever texto, né? Nós já sabemos, profs, que todo o trabalho que a gente faz na sala de aula, seja da educação infantil ao quinto ano, a gente precisa ter um texto ali como norteador do nosso trabalho, né? Como a mola propulsora desse trabalho, da onde vai emergir as ideias, os significados, né? Os sentidos. Então a gente precisa ter um texto, e isso já é apregoado lá na nossa nos documentos que norteiam o nosso trabalho, como a BNCC, ok? Então, conhecendo, a gente precisa conhecer a matriz de referência, mas a gente também precisa ter noções para a gente construir um trabalho mais assertivo. A gente precisa ter noções dessa escala de proficiência. Lembra da escala que eu falei, né, que funciona como uma escadinha, né, que vai progredindo em conhecimento, como uma fita métrica que vai medir, né, a cognição dessa criança, o que a criança já é capaz, né, de fazer. Então a gente tem aqui essa escala de proficiência, em vez dela ter só apenas os degraus, ela tem níveis, né? Nível um, né, desempenho maior ou igual a 650 e menor do que 675. O que que a criança precisa fazer nesse nível? Estando nesse nível, como é a criança que se enquadra nessa linha aqui? Aí eu tenho ali já o nível 2. Como é essa criança que se enquadra nesse nível? O nível 3 e assim o nível 4, o nível 5, o nível 6, o nível 7, o nível 8.
São 8 níveis. Então, a nossa escadinha tem 8 degraus. E eu coloquei aqui, professores, esses níveis, eu coloquei uma carinha assim, para ilustrar aquela fita métrica que eu coloquei com as crianças. Eu coloquei aqui de acordo com as minhas experiências em sala de aula, com as avaliações que as crianças vão realizando e o resultado da proficiência dessas avaliações, eu fui colocando carinhas aqui, ó, por exemplo, essa carinha amarela, esse emoji aqui amarelo, para os níveis que são básicos, que são mais fáceis, né? A carinha verde para os níveis que estão ali no, que são médio, ou que isso que a gente pode chamar, como nos encaminhamentos, de proficiente. E colocamos essa carinha vermelha para dizer que está difícil, né? É um nível mais avançado. Mas se a gente olhar nível por nível, a gente vai ver sempre uma frase no início dos níveis que é muito legal para nos ajudar a entender, ó. Além das habilidades descritas no nível anterior, os estudantes provavelmente são capazes de. Então, percebem como essa metodologia ela precisa que o menino domine o degrau anterior, domine o nível anterior, que o nível ele está sempre acima do outro, mas o nível que está acima ele contempla os conhecimentos que o menino já adquiriu no nível anterior. Soma-se mais. Então, é feito numa progressão. E isso, por isso que a gente precisa ler e estudar essa escala. Então, vamos lá, continuando a nossa conversa. Agora, de uma maneira que nós, professores, né, gostamos de entender, eu vou tentar colocar aquilo que a gente conversou, a retomada que eu fiz lá anteriormente, através dos itens, das questões que estão aqui, que eu trouxe para vocês. Lembrando, profs, que quando a gente fala de avaliação, de item, de nível, nós, enquanto professores alfabetizadores, estamos aprendendo todos os dias, né? Então pode ser, e como a gente também pode falar, a gente não pode falar com exata certeza, porque a gente ainda vê crianças, a gente pensa em turmas muito diferenciadas, realidades muito distintas. Então, o que eu trago aqui com base nas minhas experiências em sala de aula, tá bom? E eu quero só dialogar com as suas, ok, profs? Então, vamos lá, ó. A questão 1, aqui eu coloquei a habilidade 12, habilidade de apropriação do sistema de escrita alfabética, que eu alinhei a habilidade da ABNCC EF01 LP08. A gente sempre conversa aqui, quando eu trago os simulados para conversar com vocês, nos nossos encontros, nas gravações, lá dentro da plataforma, por isso que eu falo que quem não está ainda está perdendo. Então, a gente busca sempre alinhar essas habilidades da nova matriz, e eu numerei aqui elas, né, de até 8, né? Por isso que aqui, ó, nós estamos aqui na habilidade 2. Então, uma habilidade na qual eu alinhei da criança reconhecer, né, da criança relacionar elemento sonoro com a escrita, porque é uma habilidade de ler palavras, né? Que eu alinhei com a habilidade da criança reconhecer esse som, identificar esse som, associando partes dessa palavra. Ok, profs? Então eu tenho aqui, né, o nosso item, cujo eu sempre lembro aqui como esse item se compõe. Então eu tenho aqui o enunciado do suporte, o nosso suporte é a figura do pato. Abaixo no segundo megafone, eu tenho o enunciado da alternativa. As alternativas aqui abaixo, uma é o gabarito, as outras é o distrator. Lembrando que sempre a gente tem um distrator mais próximo da resposta correta, outros nem tanto, né? É exatamente para a gente ver como a nossa criança está pensando, como ela está resolvendo, como que essa criança está resolvendo esse desafio, né? Que para ela é um desafio. Então, aqui, olha, observe a imagem abaixo. Eu tenho a figura de um pato. Aí, como que a gente. Por que que eu coloquei essa atividade aqui como uma atividade que ela se enquadra lá no nível 1, né? Tem um nível aqui, ó.
o nível um. Por que que eu coloquei no nível um? Porque lá na nossa escala, no nível um tem ler palavras de sílabas compostas exclusivamente por sílabas canônicas, consoante e vogal. Consoante e vogal. Não bastante, né, de ser sílabas canônicas, lá no nível um fala também que para a gente olhar essa palavra com sílabas canônicas, olhando essa letra, essa consoante, como uma consoante que é bionívoca, que ela só tem um som, independente do lugar que essas letras estão na palavra, elas têm o som. Por exemplo, o P vai ser sempre P, o T vai ser sempre T. Então, é as primeiras palavras que nossas crianças começam a ler. Por isso, aqui, nível um. Você, quando a gente coloca nível um, você acredita, como você avalia esse item para sua criança? É um item fácil? É um item médio ou um item difícil? Então, cada professor vai olhar e vai identificar, né? Ah, eu achei ele muito difícil para minha criança no contexto que ela está hoje. Aí eu vou aqui trabalhar com você. Esse é um item considerado fácil, considerado básico. Nossa criança precisa se apropriar dele. Aí lembra que eu falei para vocês que para a gente trabalhar o nível depois, a criança precisa ter compreendido, se apropriado desse item. Olha lá que vocês vão entender agora, profs. Olha a questão 2, também de apropriação do sistema de escrita alfabética, também alinhada à habilidade da BNCC EF01LP08, e é considerado, olha, percebem que aqui eu usei a mesma habilidade da nova matriz, a mesma habilidade, né, da BNCC, mas um item que está um pouco mais avançado. Não avançado de nível, da gente falar que o nível é avançado. Eu já progredi aquele item. Aquele nível era nível um, passou para nível 2. Então, para ele chegar no nível 2, ele precisa ter se apropriado do nível um e mais alguns conhecimentos que estão ali linkados no nível 2 da escala. E um deles relacionados à leitura, né? Esse que eu trouxe aqui, ó. Ler palavras trissílabas compostas por sílabas canônicas e não canônicas, que são os padrões silábicos diferentes de consoante e vogal, a partir da figura com apoio de palavra ditada pelo aplicador, ou palavra ditada, né, ou a figura. Aí percebe que antes a gente falou de palavras de sílaba e com sílabas que é fiel, com consoantes que é fiel ao som. No nível 2 não precisa ser só essas consoantes. Aqui já aparece consoantes com regularidades contextuais. Então, vai ter letras nessas palavras trissílabas aqui, que dependendo do lugar que ela está na palavra, ela pode ter um som diferente. Então, aqui, ó, sapato. O S tem o som do S, porque está no início da palavra. De repente, se ele tivesse no meio, dependendo de quem estivesse à sua volta, ele teria um outro som. Então, olha, aqui no nível 2 eu já progredi, já subi uma escadinha do nível um, mas também é um item, é uma questão considerada fácil. E você também acha fácil? Com a criança que você tem em sala de aula, professores? Fale para mim. Vamos continuar aqui. Ah, não ia trazer só para vocês o item, né, gente? Eu ia trazer também sugestões de atividades que vão nos ajudar com o trabalho, com os itens que a gente viu até aqui. E a sugestão que eu trago para vocês é a leitura de histórias, a leitura de leite, a leitura que você trabalha fluência, a leitura em sala de aula. Só a leitura traz para a criança encantamento para fazer ela gostar de ler, para ela querer ler, querer aprender a ler. Só a leitura vai fazer a criança, né, vai trazer significação para a criança, vai fazer a criança relacionar. Só a leitura ajuda a criança a imaginar. A leitura ajuda na linguagem, né? Amplia o vocabulário dessa criança, ajuda na oralidade, ajuda a criança a ouvir, né? Ela ter uma escuta apurada, a criança também pronunciar conforme o contexto ali de comunicação, ajuda a criança a interagir com o outro.
A leitura no dia a dia ajuda o fortalecimento da identidade dessa criança, sua cultura, sua autoria, porque ela começa a acreditar que ela também pode ler texto, além de ajudar na leitura, né? Então, profs, antes de eu falar qualquer coisa ou dar qualquer dica, eu trouxe aqui a maior para mim de todas as dicas do trabalho com a leitura, com a literatura em sala de aula todos os dias. E isso eu estou falando, né, para o trabalho com nível um, nível 2. Para além da leitura, eu trouxe aqui também algumas sugestões que eu já trouxe em outros momentos, né? O site Digitpuzzle, que vai ajudar muito aquele trabalho que a gente precisa fazer em sala de aula com as recomposições das aprendizagens, aquele trabalho que aquele nosso apoio em sala de aula pode estar fazendo com o nosso estudante, com aqueles três ainda que está no segundo ano, ainda em nível prioritário, não se apropriou, não sabe ler, está com muita dificuldade. Aí eu trouxe aqui, né, as sílabas móveis, que nos ajuda nesse trabalho do dia a dia. Né? Então, trouxe também aquele jogo muda a sílaba, muda a palavra, ou muda a letra, muda a palavra, além da nossa atividade com o teclado. Ela ajuda muito a gente trabalhar a consciência fonológica, porque se a gente tem criança ainda que não consegue, né, não se apropriou das habilidades, dos conhecimentos que estão ali linkados no nível um e nível 2, nós precisamos trabalhar muita consciência fonológica em sala de aula. E aqui, para mim, esse teclado, ele ajuda muito nesse trabalho. Quem não tem, né? Se você ainda não tem esse teclado, eu tenho um arquivo dele, né? Pode ir lá no meu Instagram, Giginara, e eu mando para vocês, né, o link desse arquivo que eu sempre mostro nas atividades aqui, tá bom? Continuando, você também pode trabalhar com as crianças fora da sala de aula, né? Todo território é território de aprendizagem. Olha, essas crianças aí são crianças que eu acompanho nas minhas visitas em salas, formando palavras, né? Através de uma atividade simples que você pode desenhar e trabalhar em grupo com as suas crianças. Esse dado que eu chamo de dado sonoro, por quê? Através dele a gente trabalha com atividades relacionadas à consciência fonológica, né? A criança joga o dado e vai descobrindo ali se é palavra trissílabas, palavras que têm as sílabas que terminam com aquilo que você está estudando no momento, ou que iniciam, ou que é a sílaba medial, palavras que rimam. Outra atividade que eu acho muito importante é você ter caixinhas em sala de aula com cards, com figuras de animais, de frutas, que você pode estar trabalhando os conhecimentos relacionados à consciência fonológica, ao princípio alfabético, no quadro com a sua criança. Tá bom, profs? Eu estou aqui, ó, correndo aqui para dar tempo nesse espaço que a gente tem aqui de dar todo o conteúdo que eu acredito ser importante para você nesse momento. Tá bom, professores? Ó, continuando. Outra atividade que nos ajuda bastante nesse momento são aqueles livros da coleção Estrelinha, né, de Sônia Junqueira, que é o Macaco e a Mola, o Galo Maluco, a Foca Famosa, o Pato e o Sapo. Muito tempo atrás, Sônia Junqueira já tinha essa coleção que, olha, a gente nem pensava, nem discutia a escala de proficiência, e ela já trabalhava os níveis de dificuldade de leitura das crianças, né? O Macaco e a Mola a gente encontra muitas sílabas canônicas, é a foca famosa, a gente trabalha mais consoantes com regularidades contextuais, assim como o pato e o sapo. Então, ajuda muito a criança que está nesse nível um, nível 2 e até no nível 3, que é a criança que é leitora de frases já. Então, ajuda a gente a fazer um trabalho bacana de fluência. Essas são as minhas sugestões de atividades para potencializar esse trabalho, para você relacionar, para você conseguir fazer as intervenções específicas aí que a sua criança precisa.
Então, aqui é a questão 3, lembrando sempre, profs, que a partir do momento aqui eu escolhi os itens, a questão, para eu estar conversando com vocês sobre esse nível de progressão das habilidades. E quando a gente vai crescendo, a gente não desconsidera de jeito nenhum os conhecimentos que a criança precisariam ter dado conta anteriormente. Tá bom? A gente sempre precisa voltar. Não adianta nosso estudante, aquele que a gente sabe que ainda precisa se apropriar daquela habilidade básica, aquelas questões de habilidade básica lá, e ele chutar uma difícil, a gente achar que ele já dá conta, tá bom? Então vamos lá. Ó, aqui nós temos a habilidade 4, uma habilidade de leitura. Aqui eu já lembro, lá a gente estava trabalhando no eixo do conhecimento de apropriação do sistema de escrita alfabética, que a gente já está no eixo leitura, como eu falei para vocês, leitor iniciante, leitor de frase, que eu associei aqui a habilidade da BNCC, que eu considero importante para esse movimento que a gente faz, e é uma habilidade que a gente trabalha com ciência de palavras. Né? É uma habilidade que a criança precisa reconhecer que as frases elas são separadas por espaços em branco. E assim a criança fazer leitura, reconhecendo onde essa frase inicia e onde essa frase termina, reconhecendo as palavras que compõem essa frase. Então, eu tenho aqui o enunciado, ouça a frase que irei ditar. Aqui eu tenho o meu suporte, que aqui não é a figura, é uma frase. A Mariana gosta de banana. É o nosso suporte. Assinale a alternativa com a quantidade de palavras da frase que você ouviu. Então, eu tenho aqui dois, três, quatro e cinco como as nossas alternativas. A gente já viu aqui que dois, três e quatro são os nossos distratores e que cinco é o gabarito. Então, a Mariana gosta de banana, tem cinco palavras, mas a nossa criança que ainda não se apropriou desse conhecimento, dessa habilidade, ela pode não reconhecer que o A e o D também é uma palavra dentro da frase. E muitas das crianças, no início da alfabetização, ele considera que para ser palavras precisa ter três letras ou mais, certinho? Então, olha só, olha o que na escala, como eu identifiquei essa habilidade, esse item, que é essa questão de nível 3, né? Básico ainda, tá, profs? Então, porque lá no nível 3 da nossa escala, tem assim, ó, ler frases formadas por períodos simples, na ordem direta e na voz ativa, relacionando frase ouvida ou cena apresentada na figura com o seu registro escrito. Então, aqui nós estamos trabalhando a leitura dessa frase que a criança vai ouvir, né? E que a criança precisa reconhecer aqui no comando da alternativa quantos pedaços ela tem. Ok, profs, nível 3. Agora, vamos lembrar o que a gente falou? Olha aqui, a criança aqui, ela precisa ler palavras de sílabas canônicas, como é banana, ela precisa reconhecer palavras de sílabas que tem sílabas ali com outro padrão silábico, como não canônica, como gosta e mariana, né? Porque gosta, eu tenho aqui, ó, consoante no G, vogal no O e consoante de novo. Consoante, vogal, consoante. Né? No banana é consoante, vogal, consoante, vogal. Canônica, gosta já é não canônica. Percebem que a criança já realiza a leitura com sílabas canônicas e não canônicas, com duas sílabas ou com três sílabas. Lembra? Sempre vou estar conversando com vocês sobre isso, porque a gente precisa entender essa progressão que é realizado nesses itens através das habilidades escolhidas que vão servir, né? Esses itens que vão ser na nossa reta numérica, aonde eu vou medir a proficiência do nosso estudante. Continuando aqui, profs, eu já trouxe aqui, olha, um item, né, de nível 4 lá na nossa escala. Aí você vai me falar se você acha que ele é fácil, difícil ou médio.
Então, eu tenho aqui a habilidade 5, né? Que eu já vou trabalhar com a criança a localização de informações explícita, que eu alinhei com a habilidade da BNCC também de localizar informações explícita. Leio o texto abaixo. A menina anda no salto da mãe, feito corda bamba. Eu tenho aqui, né, um texto literário do Léo Cunha, que está nessa referência que eu trouxe aqui para vocês. Esse é o nosso suporte, a leitura desse texto aqui. Então, eu tenho aqui no enunciado das alternativas: a menina anda no salto da tia, na corda bamba, no salto da mãe, na fita de elástico. Será em que essa menina anda, hein? Que vocês acham? Ó, no salto da mãe. E a criança vai localizar essa pista no texto, e essa pista também está igualzinha nas alternativas. Então, um item, né? Uma questão de nível 4, nós podemos encontrar lá na escala de proficiência o seguinte: localizar a informação explícita em texto curto até 3 linhas, dos campos de atuação artístico-literário, lembra que eu falei? Ou de estudos e pesquisas também, podia ser um verbete curtinho. Quando a informação é retomada no gabarito. Olha ali por que eu marquei. Na forma de uma repetição ao modo como se encontra no texto. Então, aqui, ó, localizar informações explícitas no texto, né, no nível 4, a gente até poderia colocar no nível básico, no nível fácil, porque a criança aqui, ó, ela precisa ler frases, né? Mas algumas pessoas, né, existem uma divergências em opiniões se eu poderia considerar esse item fácil, básico ou proficiente, médio, tá bom? Fato é que nossa criança precisa ter se apropriado dos níveis anteriores, tá bom? Aqui a gente está trabalhando a progressão desses níveis. Aí eu já trouxe aqui, ó, a mesma habilidade, e eu fiz questão de, quando eu preparei esse material, tá trazendo para vocês aqui a mesma habilidade, né, trabalhada no nível aí um pouco mais difícil. Quando eu falo nível um pouco mais difícil, né, trabalhando a progressão desse nível, não um pouco mais difícil, mas a palavra correta seria a progressão desse nível. Então, eu tenho aqui uma habilidade de leitura, né? A habilidade que vou alinhar com a habilidade da BNCC, a 1503, de localizar informações explícitas, assim como a gente fez, ó, só para a gente lembrar, assim opa, vou voltar ao anterior, assim como a gente fez aqui, ó, quando a nossa criança tinha que encontrar num textinho menor, é o que a gente está trabalhando aqui no texto maior. Por que os tigres têm listas? Né? Por que os tigres têm listras? Por que será? Aí tem um texto aqui que vai trabalhar com a criança essa curiosidade, tá? Mas aí quando a gente fala, mas Gislaine, por que você colocou o nível 5 da escala de proficiência? Porque lá na escala de proficiência tem bem assim, ó, localizar informações explícitas em texto curto até 6 linhas. Então, eu tenho texto curto até 3 linhas, texto curto até 6 linhas. Já tive uma progressão ali. Que circula em diferentes campos de atuação, então não precisa necessariamente ser no campo artístico literário, pode ser no estudos e pesquisa, né? Estando a informação em qualquer parte do texto e retomada no gabarito na forma de uma repetição ao modo como se encontra no texto. Então, isso que eu estou trazendo para vocês abaixo desses itens é uma informação que eu tirei lá da escala. Por isso é importante a gente conhecer, para a gente pensar atividades no dia a dia, para a gente reconhecer que eu preciso variar o tipo de texto, os textos que eu trabalho em sala de aula. Eu preciso variar esses campos de atuação onde circulam esses gêneros. Então, eu não posso trabalhar um gênero só, porque a minha criança
criança, numa avaliação oficial, ela vai encontrar diferentes gêneros. Ok, profs? Eu tentei trazer aqui para vocês de uma maneira que você, quando olhar para essas questões, olhe também para dentro, né? Revisite aquilo que você tem feito no dia a dia, dialoga com a sua prática, vê o que você pode continuar fazendo de forma potente, vendo coisas que você pode fazer de outra forma para ajudar, porque quando a gente compartilha um trabalho, como eu estou compartilhando o meu, eu tenho a plena certeza que quem está ouvindo vai olhar com os seus olhos com os olhos da sua experiência e vai conseguir pensar atividades ainda muito mais potentes do que a minha. E eu fico muito feliz com isso. Então eu trago aqui uma situação que eu pensei, né? Mas são situações que a gente juntas, né? Juntos, nós vamos pensar comprido, não vai ter fim. E eu tenho certeza que você vai pensar situações muito diferentes aqui. Então, continuando ainda, trabalhando essa progressão das habilidades, eu trouxe aqui uma sugestão de atividade. Sugestão de atividade, eu já ia mudar de página. Eu trouxe aqui uma sugestão de atividades, de atividade que eu faço na minha sala de aula, sala com as crianças, que ajuda muito a criança a localizar informações explícitas. Quando eu olhei rapidamente, eu falei, ué, cadê o nível aqui? Mas não, aqui é a sugestão da atividade. Então, o que que eu faço? Quando eu trabalho o texto com a criança, pode ser um texto que eu já trabalhei, pode ser um texto que eu trabalhei no livro, outro contexto, mas aquele dia eu quero fazer uma intervenção, eu quero ajudar essa criança a localizar informações que estão ali na superfície do texto. Então, eu pego um texto trabalhado, isso você pode fazer em forma de ditado como acolhida para as crianças, né? Trabalhando textos que já foram trabalhados. Então, depende daquilo que você quer trabalhar com a sua criança em sala de aula. Aqui eu trouxe aquele texto que a gente viu anteriormente, mas aí eu vou ditar para a criança: olha, eu quero que vocês pintem de vermelho o nome do animal, que aqui eu coloquei pinta de vermelho, mas eu pintei de amarelo. Tá bom, gente? Eu pintei de amarelo, mas seria de vermelho, que era para eu pintar. Eu cheguei a pintar de vermelho, mas achei que iria muito escuro. Pintei de amarelo. Aqui é só, eu vou trocar no slide que vai ser colocados lá na plataforma, para vocês que são da plataforma, que é para pintar de vermelho. Pinte de vermelho o nome do animal citado no texto cada vez que ele aparecer. Se não for pintar de vermelho, pinte de amarelo, que o mais importante nessa atividade é a criança localizar essa informação. Aonde tem o nome desse animal? Apareceu uma vez só? Não, apareceu outra vez. Vamos pintar. Olha como a gente vai ajudar a criança, até aquela que ainda não sabe ler a frase, o texto, aquela que ainda está lendo palavras com dificuldade. Um tipo de atividade dessa contempla todas as crianças da nossa sala. Pinte de azul as características físicas do tigre. Então, listas pretas e o corpo alaranjado. Aí, pinte de verde o período que o tigre gosta de sair para caçar. Então, é uma atividade que no início, o primeiro momento que a gente faz, a gente pode fazer junto com a criança. Né? Vamos lá, pinte aqui. Vamos lá, onde se encontra isso? Lá na terceira linha. Olha lá, eu quero que vocês achem, escreva no quadro. Então, você faz junto com ela. Quando a criança for adquirindo mais autonomia, você deixa a criança fazer sozinha. Continuando, aqui eu tenho a questão 6, a habilidade, né, 9 na nova matriz, da criança realizar inferência em texto multissemiótico. Então, uma habilidade de leitura, que eu associei aqui com a habilidade 1504, que é da BNCC, onde a habilidade da BNCC, que vai fazer com que a criança compreenda esse texto através das pistas que esse texto traz, assim, através das expressões, através dos elementos, né, que tem aqui, gráficos, pistas, né, que a criança vai ver através das expressões dessa criança. Então, o texto multissemiótico, através das imagens, ele vai dar algumas pistas para a criança compreender. Vai trazer alguns elementos, né, para a criança compreender melhor esse texto. Isso fala a habilidade 1504.
Então, eu tenho aqui, leio o texto abaixo, o nosso suporte é uma tirinha aqui. Aí vem aqui o enunciado. A expressão da Mônica no terceiro quadrinho é de, isso é muito importante, tá? No terceiro quadrinho. É de medo, né? A alternativa é de medo, é de raiva, é de susto, é de alegria. Eu coloquei aqui como nível 4, mesmo sendo uma habilidade na nossa matriz que está lá embaixo. Por quê? Você vai saber agora. Porque esse texto, a criança vai ter que, né, inferir informações em texto do campo artístico literário, do campo gênero tirinha, que articula linguagem verbal e não verbal com base em pista localizada. O que é essa pista localizada? E você vai ver agora, ó, no terceiro quadrinho. Então, ali eu tenho uma pista localizada. Faz com que essa tirinha esteja no nível, né, na escala de proficiência, seja um item na escala de proficiência de nível 4 e essa outra aqui no nível 8. Por que, Gislene? Porque a habilidade anterior, que está não somente a habilidade, o item anterior trouxe aqui uma tirinha, trouxe aqui o enunciado da alternativa com uma pista localizada. É mais fácil, a criança só vai olhar, né? Como a gente falou, aqui eu tenho o enunciado da alternativa, o comando da alternativa, a criança só vai olhar o último quadrinho, que já o último quadrinho já vai ajudar a criança responder, né, acertar ali o gabarito. Que no terceiro quadrinho, qual o semblante da Mônica? De raiva, né? Porque se não tivesse essa pista localizada, a criança poderia falar, olhar esses sinais que estão em cima da Mônica, a expressão do rosto da Mônica no primeiro quadrinho, né? De forma geral aqui. Mas olhando para o terceiro quadrinho, a Mônica está com muita raiva, né? Então, bora lá, vamos ver a outra, que é do nível 8. A questão do item, é a questão 7, né? O item 7, trabalhando a mesma habilidade da BNCC, a mesma habilidade da nova matriz, mas com um grau é, com um grau maior de dificuldade do que a anterior, não é? Antes eu tinha pista localizada. Aqui não, ó. Cebolinha correu porque então eu tenho o enunciado do suporte, que é a tirinha novamente. Eu vou ter que olhar toda a tirinha, vou vir caminhando aqui, ó. Percebendo todos os elementos gráficos visuais, o que o Cebolinha está fazendo, ele está com uma lupa, olhando o que? A formiga. Quando a gente olha para determinado lugar com uma lupa, aquilo cresce, né? Isso é até uma tirinha que a gente usou no nosso simulado anterior, por isso aqui que não está eu não coloquei a citação aqui, mas a gente já trabalhou nos nossos simulados essa tirinha aqui da turma da Mônica. Então, eu tenho aqui, ó, que o menino vai precisar o quê? Inferir informações em texto do campo artístico literário, do gênero tirinha, que articula a linguagem verbal e não verbal, com base no sentido global do texto. Por isso, lá era nível 4 e aqui nível 8. Ok, profs? Da mesma forma que essa aqui. Eu coloquei duas iguais, ó, mesma habilidade da BNCC, só que a criança precisa entender aqui. Ela precisa conhecer os personagens do texto para entender o sentido global desse texto, tá bom? Olha, também de nível 8, aí enquadrada na escala de proficiência, onde a criança vai ter que identificar as alternativas com base no sentido global desse texto. Tá bom, profs? Lá nos comentários eu vou escrever aonde foram tiradas essas tirinhas. É muito importante a gente ter um arsenal enorme de tirinhas em sala de aula. Eu falo que criança ama tirinha, ama história em quadrinho. É muito importante a gente trabalhar com esse olhar da criança para os elementos como um todo, para as figuras que eles já conhecem, que eles já podem até inventar uma história ali. Por isso eu trouxe aqui para vocês
uma sugestão de atividade, como se, né, você tendo várias. Ai, que bom que eu coloquei a citação aqui, porque as outras tirinhas também foram tiradas desse Fórum Chaves. Então, o Fórum Chaves você consegue um arsenal de tirinhas, né, de capas de revista em quadrinho. Você vai procurando ali e você vai encontrando essas tirinhas lá aqui abaixo no comentário. Eu vou colocar exatamente onde eu encontrei as outras duas para você não ficar procurando, mas lá é coisas assim de 600 páginas com tirinhas, com capas de gibis, no qual você pode trabalhar as habilidades relacionadas ao uso, né, à interpretação, à compreensão, à inferência em textos multissemióticos. Então, eu trouxe aqui uma sugestão que eu gosto muito, já falei outras vezes, eu acho que funciona. Você dividir a turma em grupo, entregar tirinhas e elaborar algumas perguntas relacionadas à tirinha que você entregou. Então, o grupo leva lá a tirinha e algumas perguntas que vai ajudar a criança compartilhar com os colegas o sentido daquele texto, né? A compreensão que ele teve desse texto. Né? Aqui a gente poderia falar assim: qual o ambiente que as crianças estão? Os amigos do Chico Bento foram para a escola? Para onde eles foram? Por que que o Chico Bento não foi para a escola? Você acha que resolveu o fato da mãe dele ter mantido em casa para se recuperar, para não para ele se isolar dos demais colegas? Por que não? Você vai fazendo perguntas, né? Porque o que move o mundo são as perguntas, para que a nossa criança consiga falar desse texto. Então, eu trouxe aqui duas tirinhas só, mas se você tem uma sala de 30 alunos, de 20 alunos, você coloca uma tirinha para cada quatro crianças, que é importante que as quatro participem dessa discussão a respeito do conteúdo das tirinhas que você vai trabalhar. Ok, profs? Continuando. Trouxe aqui para vocês a questão 9, né? Com a habilidade 9, né? Também de inferir informações, uma habilidade de leitura, que eu vou alinhar com a habilidade 0226, que tem a ver com a compreensão de textos. Então, você vai precisar trabalhar em colaboração com as crianças todos os dias a conversa com esse texto, da onde ele vem, as perguntas que você precisa fazer ali na sua rotina de trabalho com o texto. Mas eu queria que vocês olhassem para esse texto, porque a gente trabalhou uma tirinha no ali uma tirinha no nível 8 na escala e um texto com essa quantidade de palavras no nível 6. Porque na escala de proficiência, inferir informações em texto curto, de até 10 versos, do campo de atuação artístico-literário do gênero poema, com base no sentido global do texto, é mais fácil do que a criança entender uma tirinha que ela vai precisar ter conhecimentos prévios acerca daqueles personagens para entender. Então, considera-se, desculpa, considera-se que um texto, né, que um poema, um texto, né, uma narrativa em versos, onde a criança tem ali jogos de palavras, rimas, seja mais fácil da criança compreender do que aquela tirinha. Então, esse item está no nível 6. Tá ajudando, profs, vocês entenderem? Vocês vão entender melhor ainda quando olharem a escala, quando se depararem, se debruçarem sobre a escala. E mais importante do que se debruçar sobre a escala é pensar em atividades que vão dar conta à nossa criança a estar naquele nível de proficiência. Porque quando a gente fala nível 1, é a criança que já está proficiente naquele conteúdo que está ali tratado, tá bom? Que ela já seja proficiente. Então, vamos continuar. Então, aqui eu tenho uma narrativa em versos, um texto considerado curto também, porque na escala de proficiência agora sofreu uma mudança. Antes a gente considerava texto curto
até 6 linhas. Agora a gente considera texto curto até 10 linhas ou 10 versos, tá bom? Então, na questão 10 aqui, eu tenho um item, né, de nível, na escala de proficiência, nível 7. Então, eu tenho um texto aqui que é uma curiosidade, o gênero curiosidade, tratando aqui sobre a peteca. Foi encontrado, né, eu encontrei lá no texto do UOL, lá no site da UOL. Então, vem aqui, esse texto fala principalmente sobre a origem do jogo da peteca, a vida dos índios na floresta, as regras para jogar peteca, as várias brincadeiras indígenas. Então, eu preciso reconhecer o assunto desse texto para eu estar nesse nível. Então, essa lá na escala de proficiência, eu encontrei inferir o assunto de texto curto, 6 linhas, do campo de estudos e pesquisa, do gênero curiosidade. Olha, aqui eu já tenho outro gênero com base no sentido global do texto. Assim eu vou conseguir inferir o assunto que trata esse texto aqui. Nível 7, ok? Olha, vamos voltar lá para a gente conversar, ó. Peraí, anterior. Para gente, é importante a gente estar conversando. Aqui, nível 6, considera-se o poema, né, um nível anterior. Aí a gente cresce em progressão no nível 7, porque eu trago aqui um texto curto de 6 linhas, mas eu já trago ele aqui, né? Em forma de prosa, de um lado ou outro, um gênero curiosidade, né? Falando do determinado assunto. Então, é um texto aqui que é corrido, né? Não está lá no formato de poema. Então, o nível de progressão, o andarzinho da nossa escada maior. Então, vamos continuar. A gente já viu aqui que aqui, né, o assunto do texto é falar da origem da peteca, né? Então, está falando como que ela foi feita, quando os portugueses chegaram no Brasil, né? Então, vamos lá, continuando. Questão 11, né? Nossa última questão desse encontro nosso, né? A habilidade aqui 7, né? Uma habilidade também de inferir informações, não inferir o assunto, mas inferir informações que traz esse texto. Uma habilidade de leitura, que a criança vai precisar compreender esse texto. Aí, esse texto aqui, ó, e você tem certeza, profs, que você vai olhar para ele e vai falar, mas é muito difícil para minha criança, né? Mas eu tenho aqui uma narrativa em prosa, né? Através da nossa fábula A Cigarra e a Formiga, mas um texto que a gente trabalha muito com as nossas crianças. Então, a cigarra pediu que a formiga lhe desse o que comer, por quê? A formiga tinha muita comida e por isso ela tinha que dividir. A cigarra divertia a formiga, por isso que a formiga tinha que pagar. A formiga alimentava os bichos. Ou a cigarra não juntou comida no verão e por isso ela teve que pedir comida. A gente já sabe que o gabarito é essa, né? Mas em qual nível na escala de proficiência que esse item está? Ele está lá onde a criança precisa inferir informações em texto do campo artístico literário, do gênero conto infantil, de curta extensão, 10 linhas, com base no sentido global do texto. Então, profs, aqui eu trouxe alguns itens que eu fui lá, né, olhando, estudando a escala, pensando ali em alguns itens que a gente já trabalhou aqui na plataforma, outros itens que eu peguei, né, exatamente de outros materiais que a gente já trabalhou, que a gente já conversou em lives, ou até mesmo que está nos encaminhamentos. Então, aí eu trouxe aqui esses itens, mas dialogando com essa escala. Aí você vai falar assim, Gislene, mas o que que eu preciso fazer para minha criança chegar nesse nível de proficiência? Qual a sugestão de atividade que você traz para mim? Aí eu vou trazer uma sugestão, sabe qual? Trabalhar as habilidades que a gente viu até aqui, trabalhar os itens e né, os modelos, os exemplos de atividades que eu trouxe até aqui, né? Porque, como eu falei com vocês, quando a gente trabalha a escala de proficiência, esses itens, as habilidades, elas vão progredindo para um nível mais avançado.
mas não desconsidera aquilo do nível anterior. Então, uma criança, para ser considerada, né, proficiente, avançada, ela precisa ter dominado as habilidades anteriores. Por isso, para o SAEB, né, para o INEP, não é só importante que uma criança resolva uma questão dessa, que pode ser que ela tenha resolvido no chute. É muito importante que a nossa criança dê conta das habilidades anteriores e eu perceba o caminhar dessa criança até aqui. Então, vai ser através de atividade de apropriação do sistema de escrita alfabética, de trabalhar consciência fonológica, de trabalhar leituras de livros, a literatura entrar todos os dias na nossa sala, é através do trabalho com a segmentação das frases, né, em palavras, dessa separação. Eu posso ir trabalhando com a criança, ou cada espaço que der, você bate a palma, ou cada espaço, ou cada intervalo na sua fala, para mudar de palavra, dar um passo à frente. Então, eu vou trabalhar as interpretações e compreensões das tirinhas. Então, progressivamente, a nossa criança vai avançando até ser considerada uma criança proficiente, dependendo da etapa escolar que ela está. Tá bom, professores? Essa foi só uma conversa. Eu estava muito ansiosa desde que eu fiz a outra live que a gente trabalhou a escala, de estar trazendo aqui os itens dentro, né, do perfil, dentro ali, contemplado ali na escala, para a gente entender, até mesmo porque isso nos ajuda a pensar a atividade para os grupos específicos que a gente tem em sala. A gente não tem crianças só no nível de leitura, tem crianças em diferentes níveis. E por isso, por exemplo, eu posso trabalhar com esse texto da cigarra e a formiga, com a minha criança que já tem ali um nível de proficiente mais avançado, mas eu também vou contemplar a minha atividade através do trabalho com esse texto com as crianças que estão lá em nível prioritário. Como? Pedindo àquela criança, vou trabalhar o texto, a leitura do texto, a compreensão oral desse texto, mas vou também trabalhar as palavras, os colegas na sala que começam igual F de formiga, igual C de cigarra, se começam mesmo com C, mas com o som não é o mesmo. Eu vou trabalhar com a criança, quantas linhas tem esse texto? Eu vou trabalhar com a criança, né? Por exemplo, aqui a formiga então perguntou a ela, né? Perguntou a cigarra, quantas palavras tem esse texto? Então eu posso trabalhar um texto maior na sala de aula, no dia da sala de aula, considerando a minha criança, né, que já é proficiente, mas eu não posso esquecer que o meu planejamento diário precisa contemplar todas as crianças. Tá bom, profs? Eu espero que essas atividades simples, mas que eu preparei com muito carinho para vocês, te ajude no dia a dia a compreender a escala de proficiência. Não estive aqui para esgotar esse assunto, mas para dar curiosidade a vocês de ler a escala, de pensar atividades com base nessa escala. Tá bom, professores? Fiquem com Deus. Continue seguindo, né? Continue seguindo a nossa plataforma. Então, para finalizar o nosso. Continue seguindo, não. Continue fazendo parte da nossa plataforma e indicando para os seus colegas. Para finalizar a nossa conversa de hoje, eu quero ler o que eu tirei lá do glossário do SEALI. A interpretação da escala é cumulativa, no sentido de que, à medida que a proficiência aumenta, novas habilidades são acrescidas às que os alunos já dominam. Em uma avaliação de alfabetização, espera-se que um item que focalize a habilidade de ler palavras simples se localize em um ponto da escala de proficiência abaixo de um item que focaliza a habilidade de inferir informações em uma curiosidade de curta extensão. Isso significa que os alunos que dominam a segunda habilidade provavelmente dominam também a primeira. E isso foi só um textinho que eu trouxe aqui para representar ou para
resumir tudo que a gente conversou até aqui. Olha o nosso estudante subindo a escadinha, já dominou a habilidade 3, já dominou a habilidade 4, de olho nas habilidades superiores, nos outros degraus, né? Então, continue aqui, ó, seguindo as redes sociais da plataforma Saeb Digital, e para que nós possamos nos continuar nos encontrando nesses movimentos que acontecem por aqui, tá bom? De professor para professor. Fiquem com Deus, professores.